Três cervejas bem aleatórias, o que elas têm em comum é porque a gente encontra elas nos botecos mais aleatórios desse nosso país. Cerveja zero, uma cerveja por malte, tá na moda. Uma cerveja Mouse Beer, tem uma galera que é fã dela. Vamos ver? Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja, provar 3 cervejas hoje bem aleatórias. Vamos lá, uma cerveja zero, uma cerveja lager comercial e uma Mouse Beer. Nada a ver uma marca com a outra, mas são cervejas que a gente comumente encontra nos supermercados. Então, bora provar. Cervejinha zero comercial. Tem para apresentar para a galera no momento em que essas cervejas sem álcool, elas estão cada vez mais tomando conta dos mercados, né? E, inclusive a gente tem algumas que começam a apresentar um resultado bem positivo. Então vamos ver qual é a dessa IPA, Itaipava. Bora ver. A gente já percebe que o colarinho ele vai se dissipando muito rapidamente. É uma questão que a gente percebe bastante nas cervejas sem álcool. Como a fermentação dela é muito curta, né, quase inexistente, justamente porque a fermentação ela gera álcool e se a gente não quer álcool, então a gente vai fazer uma fermentação mais curta, justamente para, independente do processo de extração do álcool, para que ela não aumente custos de produção, dificuldade, altere tanto o sabor da cerveja. E isso também impacta diretamente no visual dela. Não é que o álcool forme espuma, mas a fermentação e os insumos que tu utiliza na cerveja, um grit de malte, ou a quantidade de lúpulo, ela ajuda na formação do colarinho. Então, como é uma cerveja muito pobre nesse sentido, não estou falando só especificamente da Itaipava Zero, mas da Zero em geral, então a retenção do colarinho está extremamente baixo. Já pode ver que ele dissipou total. Cerveja extremamente límpida, com poucas bolhas subindo aqui, então eu esperava ter uma carbonatação um pouquinho mais alta, porque a carbonatação até ajuda a compensar um pouquinho o sabor da cerveja e para ela não parecer uma cerveja flat e completamente sem graça, mas ela bem dourada, um dourado bonito, né? Tirando essa questão da falta do colarinho, que para mim já faz bastante falta. O aroma da cerveja já tem um aroma de bala, aquelas balas soft, caramelo assim. Um aroma que lembra fazenda, coxo de cavalo, que pode estar conectado ou a uma falha de produção ou então a um tipo de levedura, que seria uma levedura Brettanomyces, né, que vai trazer esse tipo de situação. Provavelmente pode ser uma Bretta, mas ligado, mais conectado aqui a um defeito da produção. Um cheirinho de corinho, isso é aparente, tá aparente aqui. Sensação de boca, ela espuma, estufamento, mas ela ao mesmo tempo uma cerveja leve, aguada. Acho que aguada seria uma denominação mais adequada. O sabor, ela tem um amarguinho que permanece um pouco mais tempo. Sabor de água saborizada, bem suave assim, bem leve. No paladar ela causa bastante salivação, um sabor, uma cerveja bem seca, que ela pede um novo gole, indicando um final de fermentação bem baixo, mas provavelmente mas como é zero, ela deve ser bem curta, tá? Realmente assim, ela não traz muito sabor nem de malte nem de lúpulo. Itaipava, 0,0% de teor alcoólico, uma cerveja sem álcool 100% verão. Interessante que ela traz bem grande aqui a questão da informação nutricional. Isso é raro a gente ver em latas de cerveja. Então, ingredientes: água, malte de cevada, milho, açúcar de cana e lúpulo. Interessante eles colocarem açúcar de cana. Eu até fico curioso do porquê que eles adicionam açúcar nessa cerveja, visto que
O açúcar normalmente ele é utilizado para aumentar a graduação alcoólica sem aumentar o corpo de cerveja. E se a gente não tem álcool nessa cerveja, né, para que a gente utiliza o açúcar de cana? Claro, provavelmente foi para equilibrar a cerveja, mas não tem muito sentido. Essa é a Serra Malte edição limitada, uma puro malte de respeito. Então bora ver o que ela tem para apresentar para a gente. A gente vê que é uma cerveja bem límpida, um dourado aparente. Não, ela é bem translúcida assim. O dedão está aparecendo bem ali atrás do copo, mas quando a gente faz a avaliação, olha o dedão aparecendo. Então tá ali, mas um colarinho cremoso, interessante, bem branco, bonita a cerveja. O aroma a gente já pega algumas coisinhas, então ele tem um lúpulo. O malte caramelo também está aparente aqui, vai lembrar casca de pão, ele vai lembrar biscoito, ele lembra também um pouquinho o próprio caramelo, como a gente fala, né? Quando a gente fala malte caramelo, não é que o malte ele tem esse sabor caramelo, mas é uma característica, uma classificação para esses maltes, que pode dar essa percepção caramelo. E o lúpulo, ele tem um floral aqui. E tem um pouquinho de álcool também, um álcool superior. No paladar, ele traz esse amargo, um pouco mais marcante. Tem essa pegadinha do malte. Interessante que ela tem um corpo leve médio. A carbonatação dela é suave, uma carbonatação leve, não é uma carbonatação muito intensa. Ela deixa uma pegadinha amarga no paladar, proveniente do lúpulo, né? E no retrogosto, ela traz essa sensação de álcool, o que não é uma coisa muito bacana, porque não é por ela ser uma bebida muito forte, né, mais alcoólica, mas é um álcool superior que a gente fala, que é um álcool não é agradável, ele não era para estar ali. E a sensação de boca, ela é uma cerveja de corpo leve e médio, carbonatação mais baixa. Essa cremosidade, né, ela é um pouco mais aveludada. Eu achei bem interessante a sensação de boca, tirando esse desagradável do retrogosto que ela traz esse álcool. A puro malte de respeito. Então, Serra Malte, produção limitada, criado para especialistas em cerveja. Puro malte, 5,5% de teor alcoólico. Ela dá que o corpo dela é 5, uma classificação até 5. Como eu disse, ela é uma cerveja um pouco mais encorpada. Eu acho leve, médio, talvez médio, mas não uma cerveja tão encorpada assim. O amargor, ela tem 19,5 IBUs. Ela dá uma classificação de 5 até 5. Ela é um pouquinho mais amarga, não é desagradável, é até interessante o amargor dela, mas eu não diria, né, que de intensidade de amargor ela é tão alta. Talvez se a gente fizer uma comparação, a gente perceba que ela é bem mais amarga que as outras, mas teria que fazer essa comparação. Água, malte e lúpulo, encorpada e com sabor marcante. Tô parecendo o Silvio Santos agora com esse microfonão aqui. Deixa eu arrumar, dar uma ajustada. Bora para a terceira cerveja da noite, essa Maus Beer, uma Conte Maus Beer. Bora ver. Gosto de cervejas com essa aparência. Olha só a coloração dela, cerveja bonita, né? Um petróleo, colarinho com uma cremosidade bem intensa, né? Coloração palha, puxando para um amarronzado, né? Apesar que a gente já percebe que ela está baixando bem a carbonatação, porque forma bolhas grandes e que vão dissipando rapidamente. Seria mais interessante se permanecesse um pouco mais. Com relação a essa Maus Beer, eu trouxe ela para ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho mais essas características. Então vamos lá no aroma. Consegue perceber um pouquinho de caramelo, aquele que lembra Coca-Cola propriamente dita. Então a gente consegue perceber aqui. E confesso que não consigo sentir mais
Nada. É mais esse corante caramelo do que qualquer outra coisa. Sabor extremamente adocicado. Ele lembra exatamente Pepsi com alguma cerveja comercial que tu possa imaginar. Esse é o sabor que tem nessa cerveja. Bem doce e no final, lá no retrogosto, ele fica um gostinho um pouquinho amargo. Mas não é aquele amargo gostoso de IPA, né? É um amargo, eu não sei nem se ele era para estar ali. Sensação de boca. Ela é uma cerveja que enche a boca, né? Espuma bastante quando a gente leva ela até a boca. Dá uma sensação de estufamento. Eu acho que a definição perfeita é essa de mistura de refrigerante com uma cerveja comercial. É isso que ela apresenta aqui. Se tu gosta de beber cerveja com refrigerante, então essa daqui é uma ótima substituta. Conte Mouse Beer, ingredientes importados, produzido por Casa de Conte, de Cândido Mota, São Paulo. Água, malte, açúcar, milho, lúpulo, corante, caramelo, 3 antioxidantes INS. 4% de graduação alcoólica. Se eu não me engano, ela é a mais baixa, de mais baixo teor alcoólico das Mouse Beer que a gente já trouxe para o canal. Baixa fermentação. Cara, a Itaipava Zero, sinceramente, não achei uma cerveja bacana. Eu acho que a gente tem outras opções comerciais mais interessantes que ela. A Serra Malte, não entendi o porquê é uma edição limitada, mas vou buscar isso para vocês. Mas ela tá, de certo modo, bem interessante. E a Conte Mouse Beer, eu acho que ela tá inferior a outras concorrentes que a gente já trouxe aqui pro canal da Nossa Cerveja. Qual é a opinião de vocês? Coloque aí nos comentários o que vocês acham a respeito dessas cervejas. Compartilhe aí com aquele teu amigo que entende muito de cerveja para ele deixar a opinião aqui também. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo. Bora tomar cervejas e falar sobre elas. Valeu, galera! Tchau!